Olá, estamos começando mais um episódio do Bora Facilitar, dessa vez na edição em colaboração com o festival Ela Produz, um festival feito de mulheres produtoras para mulheres produtoras. E olha, desta vez a gente só tem mulheres muito bacanudas aqui e não poderia deixar de ser mais uma super bacanuda. Eu estou aqui com a Fabiana Lian, que é cantora, empreendedora cultural e fundadora da OnStage Exp. É uma pessoa que trabalha no show business há bastante tempo. Ela é autora desse livro aqui, ó, Enquanto Você Toca. Vou deixar aqui um pouquinho. E a gente vai conversar mais sobre essa história, porque assim, com tanta experiência no show business, nacional, internacional, enfim, formação de pessoas, educação disso, eu quero saber bem mais dessa história. A gente não tem muito tempo, vocês sabem disso, eu vou tentar extrair o máximo, tá? Oi, Fabiana, obrigada por estar aqui com a gente. Queria começar já te perguntando uma coisa, já que a gente está no festival, Ela Produz, que é orientado especialmente para as mulheres. Como é que você vê o papel das mulheres na produção do show business? Eu adorei saber que a Mari, que o ano passado que veio aqui pela OnStage até, abriu falando de um manifesto. Quem é que carrega o evento, né? Quem é que carrega esse piano? As mulheres, o nosso papel mudou bastante. Eu, quando comecei a fazer turnês, eu lembro que era eu e 30 homens na estrada, assim. Uhum. Fui até aprendendo várias gírias que eu não sabia. Mas eu acho que hoje as mulheres estão assumindo alguns papéis de poder. Ainda tem muitos lugares que são masculinos ali nas esferas de poder, mas as mulheres são especialmente boas em solução de problemas. E as brasileiras mais ainda, né? Hoje a gente exporta muita mão de obra brasileira para fora, tal, nessa área, mas ainda nós temos um vácuo aí. Porque eu vejo em sala de aula, eu tenho um curso show business que tem de 50, 60 pessoas em sala de aula. Quando eu comecei há 11 anos atrás, era bem equilibrado, tinha 40%, 50% de mulheres, tal. E isso foi mudando muito no decorrer. Acho que as mulheres começaram a se enxergar mais nessa indústria. E hoje é difícil eu ter um curso com menos de 80% de mulheres. Mas o vácuo nosso está principalmente na área técnica. Que embora a gente esteja assinando cheque, resolvendo problema, fazendo coordenação e tal, a área técnica ainda é muito masculina. Eu chamo do nosso último cuecão. Eu acho que até pelo ambiente que se construiu ali, às vezes ele não é tão amigável para as mulheres. Mas isso não se traduz em rigor técnico, tanto que o meu curso de direção técnica é 90% de mulheres, mas não necessariamente eu estou vendo elas no mercado. Você acha... Eu sempre olho para esses números com um olhar de relativização, porque o número bruto é uma coisa, né? O que é que ele significa? Tem outros dados que podem... Porque eu fico olhando assim e falo assim, olha que legal, 90% de mulheres, elas estão indo mais atrás disso. Elas estão indo mais atrás de qualificação. É um cenário brasileiro, mas não é só no Brasil, não. Que mulher se qualifica mais do que homem. Elas estão indo mais atrás, ou temos mais espaço para elas, ou são os homens que não querem aprender? Ou acham que a sala de aula não é uma via de aprendizagem? Você sabe o que eu acho? Sabe aquela coisa americana de eu estou garantido no meu lugar? Uhum. Acho que a tal meritocracia, de alguma maneira, funciona menos para... funciona menos para os homens, assim, num certo sentido, porque eles já saem... Já é meio natural, já é esperado que eles vão ser contratados para serem técnicos. E acho que também pode ter, isso agora observando aqui, falando de aprendizagem, o homem tem uma aprendizagem menos analítica, talvez. Acho que um homem acha que vai se virar bem aprendendo ali, fazendo um primeiro show, mesmo sabendo pouco. Não sei, isso pode ser só uma conjectura louca minha aqui. Eu acho que isso talvez reúna até com um dado que a gente teve aqui com uma outra entrevistada, que era uma profissional de RH, dizendo que as mulheres
elas são promovidas, mas eu não vou me lembrar o número, mas era alguma coisa em torno de 70%, 80% delas que não acreditam que elas estão preparadas. E que o homem aceita as promoções sem duvidar do preparo deles. Eu acho que a gente tem mais esse lugar. Então, talvez tenha esse lugar de eu preciso me formar de verdade, não vou chegar lá jogando o jogo sem ter treinado antes. E os homens têm mais essa ousadia, talvez. Sim, acho que sim. Acho que sim. Acho que isso é muito interessante de pensar. O homem, de uma maneira geral, não tem um lugar onde ele se pergunta, isso é para mim? E a gente está o tempo inteiro se perguntando. Eu gosto muito de um exemplo, eu tenho uma amiga piloto de avião. E ela era comissária e um dia ela voou com uma mulher de comandante. Ela falou, eu posso? E aí ela foi se formar e virou pilota. Então, olha que sensacional. Não tem homem se fazendo essa pergunta. E as mulheres se fazem o tempo inteiro porque você não vê mulheres. E de novo, isso não é assim sobre uma luta entre homens e mulheres. Não, isso eu já falei que não é sobre isso. Porque a gente caminha juntos aqui. Mas é entender que tem essa diferença de contexto de cenário e que a gente atua de forma diferente. Por conta disso. Os homens são naturais em vários ambientes. A gente foi ficando natural em diversos ambientes. Diferente isso, né? É muito Me conta sobre esse livro. O que temos aqui? O que temos aqui, na verdade, um homem me ajudou, né? Porque também, de novo, nesse lugar de será. Tem uma pessoa na indústria da música, que é o Pena Schmidt. Ele foi produtor dos Mutantes. Ele fez o primeiro grande festival no Brasil, tal. Ele é um super produtor e eu chamo ele de oráculo da música. Que ótimo. Que agora ele gosta assim. Ele tem mais de 70 anos. Você liga para ele sempre vai te dar uma boa ideia, um bom direcionamento, tal. Um dia ele foi dar uma aula comigo lá na FGV e ele gosta do nosso material, da maneira como a gente organiza lá na Onstage. Ele falou: pô, você tem um livro aí, hein? Por que você não pega esse material e transforma num livro, convida uns caras para escrever e tal. E aí eu falei, uai, será? De novo, né? Será eu escrever? E aí eu me inscrevi num PROAC, passei em 4º lugar. Legal. Acho que principalmente pelo ineditismo, porque é uma indústria onde você não tem literatura aqui. Não tem literatura. E estou querendo abrir uma editora. Para você ver como eu gosto de ganhar dinheiro, né? Como na escola, agora quero abrir uma editora. Eu te entendo. E aí eu falei, fiz esse será e resolvi montar. E o ato de montar o livro e pensar em quem poderia falar em cada capítulo, assim, foi um exercício maravilhoso, assim. Acho que tão bom quanto fundar a escola, que foi legal. Uma coisa meio de entender que a gente tem um sistema. E aí o livro era para eu ter 15 convidados, porque eram 15 capítulos didáticos, acabaram sendo 30, porque saí convidando feito louca, e aí eu tenho o diretor de produção do Coldplay, tem a Aline Duda, que acabou de palestrar aqui comigo, que é uma diretora técnica. Tem o Felipe Simas, que é empresário da Ana Vitória. Tem empresário da Cel e da Lineker. Então, eu juntei vários pensamentos. Só coisa boa aí, hein? Sim. E esse livro ele tem uma outra importância pessoal para mim. Porque a indústria de show passou por uma invisibilidade muito grande durante a pandemia. Né? A gente perdeu pessoas para a doença, perdeu pessoas porque se viram completamente desassistidos, desacreditados. E acho que um dos meus papéis aqui era humanizar essa pessoa que está ali, por isso que o livro chama Enquanto Você Toca e o Dourado está atrás do palco. A gente precisa começar a entender que para uma cantora fazer um show maravilhoso, tem um monte de gente trabalhando no planejamento, na técnica. Tem uma pirâmide enorme. Uma pirâmide gigantesca e que não é vista e que em alguns lugares são completamente esquecidos, como institucionalmente, legalmente, enfim. E falando nisso, o que você acha que a gente precisaria ter para melhorar essa indústria hoje em dia aqui no Brasil?
Eu adoraria que fosse só no Brasil, porque aí pelo menos a gente teria parâmetros de onde puxar. Eu acho que é a criação de parâmetros e uma regulamentação mesmo. A gente precisa ser mais visto institucionalmente. A gente sofreu esse horror na pandemia e ainda segue com muitos problemas, porque, embora exista um sindicato que até é bem eficiente, que é o SATED, para produtores e artistas, é algo que não está atualizado. Hoje a gente tem formas de trabalho muito diferentes. A gente precisa olhar para a base da pirâmide, né? Porque tudo bem, uma produtora vai lá, faz um show, faz um job ali de 3 dias, se mata, trabalha 15, 18 horas por dia, mas no dia seguinte ela vai conseguir ficar dormindo na casa dela e emitir sua nota de 8, 10, 15 mil reais. E quem está ali para comer naquela semana? Né? Como é que a gente vai cuidar dessa parte da indústria? Do pessoal de limpeza, dos apoios de quem está dando informação, a de segurança, carregadores. Isso a gente precisa olhar. E olhar de forma séria, né? Porque e aí, eu ouso dizer isso, não acontece exclusivamente no mercado, na indústria do entretenimento e tal. Isso acontece em todos os lugares com essas funções invisíveis. Essas não são só funções invisíveis, a gente deixa essas pessoas invisíveis. E isso não é nada bom. E, na verdade, isso para mim, eu olho para isso e acho isso absolutamente insustentável. O que para algumas pessoas tudo bem, eu tenho mão de obra barata, eu não deveria ser o país que eu tenho mão de obra barata. Exato. Não deveria ser assim. Mas eu também sei que, do outro lado, você tem um cliente contratando um evento que ele te aperta, te arrocha, com a tabela de preço e tudo mais, mas a gente deveria conseguir olhar para isso e ter força de afirmar isso daqui é importante e essas pessoas são necessárias, essas pessoas fazem a diferença, né? Você tinha que ter isso listado muito claramente, né? Exatamente. Eu acho que todo mundo tem planilha para cuidar e sim, é uma linha muito pode ser grande essa linha desses grandes trabalhadores. Sim. Mas, por exemplo, num festival como Lola, você tem, 11 mil pessoas trabalhando. Sim. Então, como é que você melhora essas condições e até regulamenta? Sim. Porque, assim, no cinema, se não me engano, a gente tem hoje regulamentado 12 horas de trabalho. E numa produção, se você tiver que parar em 8 horas... você vai falar para um gerente de palco parar em 8 horas de trabalho? Ele não vai querer parar, porque ele quer continuar trabalhando ali. Então, a gente precisa olhar para essa indústria com seriedade, entender todos os problemas que nós temos, assim, e começar a criar políticas públicas específicas. Por que a gente não tem um lobista nosso lá, né? E você sabe que é uma coisa legal que a gente até falou num outro podcast, enfim, de uma história que é uma cultura da adrenalina, né? Que a gente, é produtor de evento, é evento, todo mundo tem que ficar na loucura. Não, essa loucura só acontece porque tem alguma falha em planejamento. É óbvio que sempre vai ter o caos no meio do evento, sim. Mas talvez eu não me organize para estruturar as coisas de forma que elas aconteçam sem que tenha que matar metade das pessoas né? No final do período. Sem que no final do evento todo mundo desligue o disjuntor e morra, assim, né? Mas eu acho que é um lugar... E muito legal você ter uma escola que fale disso, porque a profissionalização, eu não acho que ela obrigatoriamente passe por uma escola, mas eu acho que uma escola facilita muito. E olha, esse meu pensar de que não é obrigatoriamente passar por uma escola é um pensar recente, tá? Sim. Não é desde sempre, não. É mesmo. Eu descobri que eu tinha um grande preconceito, que eu achava que as pessoas que não tinham estudado, elas não tinham se esforçado o suficiente. Entendeu? E que quem aprendeu só na prática não aprendeu o suficiente. E aí eu olho para isso e falo, não é verdade, Fernanda, sua burra. Sim, eu posso falar burra porque eu estou falando de mim mesma. Fernanda, sua burra. Como é que é isso, né? Por que não? Porque são outras vias de aprendizagem. E porque... para algumas pessoas, com o maior esforço que elas façam, elas não vão conseguir fazer esse caminho, trilhar esse caminho de ir para uma escola e lá. Não é só uma questão de esforço. Sim, conheço muitas pessoas que se esforçaram,
e no cenário que elas tinham, mudar. E essas histórias são lindas, inspiradoras, mas so sorry, não é para a maior parte das pessoas, né? Tem que encarar isso, né? Então, você tem outras vias. Mas eu acho que ter escolas significa que, obrigatoriamente, você teve que estruturar aquele saber, que muitas vezes está na prática e as pessoas vão fazendo e elas falam, não, eu não sei como é que faz, eu só sei fazer. E, na verdade, ela tem isso estruturado na cabeça dela, só que ela não consegue passar isso para alguém, porque está só na cabeça. Então, uma escola ajuda a quem tem zero informação sobre o assunto a começar a estruturar isso de alguma forma. Recentemente, na nossa empresa, a gente teve que fazer um curso sobre eventos. Para uma fabricante de bebidas, era evento sobre chopp, e aí tinha uma pessoa que era especialista, e a gente falou, tá, me explica como é que faz. Então, o que a gente tem não é nem como é que faz. O que eu tenho que colocar no curso que você quer para o público que você quer? Ai, não sei, porque tanta coisa está na minha cabeça. A gente teve que colar nessa pessoa para fazer o download da cabeça dela, para fazer isso. E assim, criou um material super rico que ele não imaginava. Ele não tinha noção do que é que... Ele tinha noção que era bastante coisa, mas ele não tinha noção daquilo estruturado, né? Então, eu acho que esse caminho é um caminho muito legal. E você está de parabéns por ter isso. Interessante isso do download, porque foi o que aconteceu comigo, né? Eu entrei nesse negócio de escola por acaso. Porque um dia uma amiga que dava aula numa escola de áudio falou, vem dar uma aula aqui sobre o que você vai falar, sobre o que eu faço, esse negócio de turnê de artista. Topei o desafio e foi um susto, literalmente, porque eu entendi exatamente isso. Tem um sistema no que a gente faz. E que tem não está documentado. Método, só não está documentado. E melhor, tem um sotaque brasileiro de fazer. Isso é o mais interessante. Sim. E a gente tem um jeito de pensar, o brasileiro vem do mercado de show internacional. Então veio, né, esse download americano aqui intrínseco para a gente, e de repente a gente foi abrasileirando. Tanto que hoje a gente tem profissionais exportados para o mundo inteiro. Sim. Né, do show business. E aí essa sistematização, eu acho que também veio num bom tempo, porque o mercado, nesse momento, estava crescendo muito. E essas pessoas que estão chegando não vão ter tempo de ouvir no grito, igual eu tive, né? Ouvindo no grito, deles caras falando que a gente era selvagem aqui, que a gente não sabia nada e tal. A gente hoje já tem um sistema construído e você tem que começar de algum lugar. Sim. Pode ser como uma escola, ou pode ser nessa prática Sim, do mas dia a dia. Desenhar esse sistema é uma coisa difícil, mas é fundamental. Olha, esse podcast é muito curto para muito assunto, sabe? Eu sei. E a gente está chegando no final. A gente sofre com isso. Eu sofro um tanto aqui, porque eu sou curiosa. E aí vou fazer, gente, vocês já sabem, tem uma sacanagem nesse podcast. Vou fazer a sacanagem com você. Não é nada de mal, tá? Mas eu quero saber qual pergunta que você gostaria de responder e que nunca te foi feita. Por que você faz o que você faz? Por que você faz o que você faz? Me conte! Você sabe que eu resolvi essa crise muito recentemente, né? Olha isso. Eu encontrei um amigo que eu não via há um tempão e ele me viu mediando um painel de música em São Paulo. E aí ele falou, nossa, que consistência, você e a música. Aí ele resolveu minha crise. Que eu falava, mas toda hora, cada hora eu estou fazendo uma coisa, uma hora eu estou cantando, outra hora eu estou produzindo show pequeno, outra hora eu estou fazendo não sei o quê. Mas eu tenho um fio condutor. Eu trabalho com isso porque eu não consigo ficar longe da música. Olha que lindo! E a música, afinal de contas, ela tem tantas camadas que não era possível você fazer uma coisa só. Pois não dava. Genial, genial. Adorei ter você aqui. Agora, tem uma coisa. Você quer dar algum recado, alguma dica, alguma coisa, especialmente para essas mulheres produtoras que estão por aí? Se você quiser, aquela câmera é a sua. Eu quero que vocês pensem, completem esse post-it aqui, enquanto você toca. Talvez elas respondam também essa pergunta de por que elas fazem o que fazem. Por que faz o que faz, né? Como é que aconteceu? Às vezes a gente é jogado no lugar e você começou a fazer aquilo, mas você continuou fazendo. Então, por que você continua fazendo? É isso. Né? Muito legal. Te agradeço super Obrigada, por estar aqui, querida. por aceitar nosso convite. Gente, vocês já sabem. Tem dúvida?
Tem comentário? Gostaria de fazer mais perguntas? Gente, a gente vai encaminhando essas coisas aí. Então aí, dá aquele like, ativa o sininho, compartilha, especialmente com mulheres produtoras, mas compartilha para quem você quiser. A gente quer também ouvir vocês. Obrigada e até o próximo episódio.